Olá, seja bem-vindo a mais um Direto ao Ponto, uma oportunidade de nos conectarmos mais com Deus e com a sua palavra. Seja bem-vindo você que é professor da Escola Sabatina e vem aqui procurar, anotar, estudar, ver o melhor esboço para dentro do tema aí necessário, passar a recapitulação da lição na sua unidade de ação. E você que não é professor, é um curioso ou que é um estudante da palavra de Deus, seja muito bem-vindo. Vamos aqui nos aprofundar mais, entender mais sobre a lição desse tema, desse trimestre, que está falando sobre o amor e a justiça de Deus. Tá incrível, né? A capa tá linda e o assunto tá demais. E nós estamos aqui tendo a oportunidade de estudarmos juntos. Então, aproveita, compartilha essa oportunidade com outras pessoas. Você encontra o nosso canal aqui no YouTube através do @Escola Sabatina Direto ao Ponto. Aproveita e compartilha com o líder da sua igreja, com os anciãos, com os jovens. Aproveita e compartilha com as crianças também. Segue compartilhando para que o nosso canal alcance mais pessoas e assim juntos possamos aí espalhar o amor de Deus e seguir levando as pessoas a palavra dele direto ao ponto. Vem com a gente? Então não esquece dos 3 Cs, hein? Curta, comente e compartilhe. 3 ações que aparentemente podem ser simples, um segundinho aí para você curtir, comentar e compartilhar, mas que tem um alcance enorme, porque através das redes sociais, muitas pessoas que estão precisando entender o amor, a justiça e a palavra de Deus poderão ser alcançadas. Quanto mais você compartilhar, quanto mais você comentar, mais este canal vai alcançar outras pessoas. Contamos com você, hein? 3C, curta, comente e compartilhe. E esse trimestre está demais. Trimestre, né? Estou com você nessa temporada juntamente com o pastor Wellington e nós já estudamos a primeira lição e agora vamos recapitular a segunda lição, que traz um tema muito interessante, o amor da aliança. E olha só essa reflexão, anotei aqui para ler junto com você. A Escritura também ensina que o amor de Deus não é unilateral. Olha que interessante, ele é profundamente relacional. Precisamos levar esse amor a outras pessoas. Então faz muita diferença para o Senhor se os seres humanos, se eu e você refletirmos ou não o amor, estamos, na verdade, refletindo ou não o seu amor de volta para que tanto ele quanto os outros tenham acesso a esse amor. Então, vamos juntos nessa missão entender o amor da aliança. Agora, direto ao ponto, é com você, pastor Wellington. Olha, o tema para essa semana fala de uma coisa importante, o amor da aliança. E aí, você está preparado? Seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos juntos direto ao ponto na lição desta semana. A primeira ênfase que eu quero destacar é o verso para memorizar. Dê uma olhada na tela aí. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Esse texto está em São João 14, 23. Agora, dê uma olhada na tela e vá acompanhando a animação que eu vou fazer aí para você entender a abordagem desse verso. Primeiro, se alguém me ama, esse é um ponto importante nesse verso para você explorar com a sua unidade de ação. Inicia-se aqui uma condição de relacionamento e de aliança. Se você me ama. O que pode acontecer quando nós amamos a Deus? Veja, o texto diz, guardará a minha palavra. Então, a obediência é uma resposta do nosso amor a Deus. Se você me ama, me obedecerá. Terceira informação do texto. Se alguém me ama, meu Pai o amará. Então, observe, aqui é uma estrutura quiástica. Começa assim, se alguém me ama, meu Pai o amará. Qual é o centro dessa estrutura? Está em vermelho, a obediência. A obediência é o centro. Você ama e obedece. E porque você obedece, o Pai lhe ama. É uma relação muito bem estabelecida com base no amor. Ok? O outro ponto interessante é a forma como esse relacionamento se estabelece. Viveremos para ele e faremos nele morada. Olha, que coisa interessante isso que a lição está nos apresentando nesse texto. Você já pensou em Deus morar com você? Viver na sua vida?
que valor importante isso teria para a sua história? Há uma promessa contida nesse texto. Então, faça bom uso dessa promessa. Amigos, dê uma olhada aqui no vídeo. Eu não vou explicar, porque aqui é o resumo da lição. É para você, se for o caso, dar um print, uma pausa no vídeo, leia direitinho, para você entender, ao trabalhar o tema de domingo, qual deve ser a sua visão, a sua cosmovisão. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e você finaliza sexta-feira sempre com aquela pergunta clássica que provoca a interação da unidade, tá? Isso aqui, como eu disse, é um recurso extra que nós colocamos em nossa abordagem para você ter um resumo do que a lição apresenta durante cada dia. Isso vai robustecer o seu argumento e vai criar uma cosmovisão para a sua abordagem. Vamos ao que nos interessa, que é o esboço, ok? Lembre-se, 3 temas importantes a lição apresenta. Dê uma olhada na tela aí. Primeiro, o amor de Deus é incondicional. Então, ao trabalhar o tema dessa semana, lembre-se desse argumento. Pode ser que alguém na unidade faça uma abordagem, faça uma colocação que, sem querer, vá desviar a temática da lição dessa semana. Não deixe de desviar. Mantenha o foco em 3 coisas. Primeiro, o amor de Deus é incondicional. Segundo, seu objetivo é estabelecer um relacionamento. O relacionamento é condicional. Preste atenção nisso aqui. O amor de Deus é incondicional, mas o relacionamento é condicional. E aí, deu para entender essa relação? Estude a lição, fez as marcações, destacou os pontos-chave da lição. Isso ajuda você a entender esse tema que estamos abordando aqui. E terceiro, deve refletir-se nas relações humanas. Vamos lá? O amor de Deus é incondicional, mas o nosso relacionamento com Ele é condicional. E reflete, essa relação nossa com Deus se reflete em nossas relações humanas. Beleza? Vamos agora para o esboço. Olha na tela aí, que eu vou apresentar o esboço, e ele está bem simples nessa semana. Primeiro, fale do amor incondicional. E depois, fale do conceito desse amor. Ele é eterno e ele é absoluto. São João 3,16 é o texto clássico, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, é absoluto e é incondicional. Deus amou o mundo. Ele não fez escolha, ele amou o mundo. Beleza? Aí vamos para a lição de terça-feira, que fala de relacionamento condicional. Então, a sua abordagem, ela vai ter essas 2 bases. Um amor incondicional e um relacionamento condicional. Dentro desses 2 pilares, você faz a revisão do tema da lição dessa semana. E aí, vamos para os subtópicos da lição a partir de terça-feira. Eu sugiro que você faça a pergunta 3 da lição de terça-feira. Olha o que diz aqui. Pergunta 3. Perdão, pergunta 3 da lição de segunda-feira. De acordo com os versículos de Deuteronômio 7, 6 a 9, qual é a relação entre as alianças feitas por Deus e a sua misericórdia? Essa pergunta é importante, primeiro porque ajuda o aluno a entender o que é aliança e qual é a relação dessa aliança com os atos de misericórdia do Senhor. Avançando, quarta-feira, fala da misericórdia perdida. Eu puxei a lição de segunda e quarta-feira para ficarem juntas, primeiro porque na lição de segunda-feira você trabalha o tema da misericórdia e a relação dela com o amor de Deus. E já na quarta-feira fala da misericórdia perdida. O que aconteceu? Então, pontue esse tema com a sua unidade de ação baseada no mandamento primordial de São João, capítulo 4, verso 21. A pergunta 5, portanto, ela precisa ser considerada nesse estudo. Pergunta 5. O que esse texto nos diz sobre a prioridade do amor de Deus? Que texto? 1 João 4, versos 7 e 19. Em casa você leu do 7 ao 20, está tudo certo. Mas na unidade, leia apenas
o capítulo 4, versos 7 e 19 e responda a pergunta 5. Ok? Avançando, a parábola do servo. Essa aqui é importante você colocar, porque é bem aqui que você percebe aonde se perdeu a misericórdia. Essa parábola do servo, ela conta a história daquele homem que foi perdoado de uma dívida que ele levaria 200.000 anos para pagar. Isso aqui é muito sério. Ele foi perdoado de uma dívida impagável. No entanto, ele não perdoou uma dívida que duraria no máximo 2 meses. Mais ou menos assim. Deus perdoou, ou aquele senhor que representa Deus, perdoou o servo por uma dívida que ele levaria 200.000 anos para pagar. Mas esse servo não perdoou o seu conservo de uma dívida que levaria 2 meses. Por isso que a misericórdia acabou para com ele. Ok? Essa misericórdia foi perdida. Então trabalhe esse tema e não esqueça da graça que foi oferecida. A lição de quinta-feira encerra falando dessa abordagem. A despeito da misericórdia perdida, a graça é oferecida para todo aquele que nele crê. Então, use a pergunta número 6. Qual é a ligação entre o amor de Deus e nosso amor por ele? E o nosso amor pelos outros? Com isso, você encerra a lição ouvindo a participação da sua unidade. Mas não esqueça de fazer uma aplicação que ela é muito importante. Olhe na tela aí. Como podemos demonstrar amor e respeito incondicionais a todas as pessoas ao nosso redor, independentemente de sua posição social, das características individuais ou das suas conquistas pessoais? Trate esse assunto com a sua classe. E na semana que vem, o nosso próximo tema é agradando a Deus. Nos encontraremos na próxima semana e eu espero que esse tema venha agradar você também. Um grande abraço e até lá!